Olá amigos, sejam bem-vindos em meu canal no YouTube e a nossa conversa de hoje é sobre a ira, como lidar com ela. Você conhece pessoas, você tem conhecimento de pessoas que são movidas pela necessidade de briga, de confusão, que se alimentam do conflito, da luta, conhece? Você já experimentou situações nas quais você era alvo da ira de alguém? Então, a nossa conversa de hoje é para lhe ajudar a entender, em primeiro lugar, o que é a ira, né? Quais são os fatores envolvidos nesse tipo de desvio moral. Num segundo momento, eu quero explicar para você o que gera, o que possibilita situações em que uma pessoa pode ser movida pela ira. E no terceiro momento, eu quero lhe dar 5 dicas para você aprender a lidar com essas situações, seja amanhã, seja durante a semana, seja em meio a um conflito ou durante uma fase difícil que você esteja passando, ok? Então, vamos lá, nosso primeiro bloco, nosso primeiro momento, o que é a ira? Para iniciar, o termo ira tem a sua origem latina. Em latim nós escrevemos ira, e o termo se perpetuou na língua portuguesa, ira em latim, que significa ira em português. Ela representa um estado emocional que é alimentado, prezado ouvinte, por sentimentos, por pensamentos e por valores pautados pela raiva, pela vingança, pela necessidade de agredir uma pessoa. E que com o tempo esses pensamentos, esses sentimentos, esses valores, quando alimentados pela pessoa, se transformam naquilo que nós chamamos de ódio. Então, a ira pode ser também definida como ódio. Agora, é importante que você entenda, que você compreenda que a ira não é necessariamente um sentimento de raiva. Vamos explicar. A raiva é uma sensação momentânea que eu tenho diante de um insucesso, diante de um quadro inaceitável, diante de um susto, diante de uma frustração. Então é natural, porque é da nossa natureza, que em alguns momentos, durante a minha semana, durante o meu trabalho, meus estudos, durante os relacionamentos, uma discussão, eu manifeste essa sensação de raiva diante de um resultado que não me é agradável, diante de uma situação que não me é tolerável. Mas essa raiva tão efêmera, assim como vem nessas situações, ela também vai embora a partir do momento em que eu mudo o foco da minha atenção, dos meus sentimentos e das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então, ela vem naquele momento de tensão, ela vem naquele momento de estresse e, dependendo da minha atitude, ela pode ir embora. Eu até procuro me distrair, eu procuro fazer outras coisas que não necessariamente venham a alimentar essa raiva, essa emoção. Outras pessoas fazem o contrário. Diante de situações em que a raiva se manifesta, essas pessoas alimentam essa emoção com pensamentos, com desejos, até mesmo valores que vão procurar a vingança, vão procurar um resultado de causa de desconforto para o outro, e até mesmo pessoas que buscam gerar um sofrimento, causar um sofrimento para aquela outra pessoa. Então perceba, na medida em que eu tenho esse substrato, que é a raiva, e diante desse componente eu vou alimentando essa emoção com sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, de causa de sofrimento, essa raiva, com o tempo, se transforma no ódio ou na ira. Então, é importante que nós compreendamos que a ira não nasce do dia para o outro, não acontece do nada, não. Ela é fruto, eu diria, até de uma cultura, ela é fruto de um estilo de vida que a pessoa tem. Então, ira não é raiva. Mas se eu alimentar essa raiva, eu vou começar a ser dominado pela ira ou pelo ódio. Ok?
ok? É interessante também, eu penso que é um indicativo muito interessante e importante você perceber duas características em pessoas assim. Primeiro, são pessoas que sempre querem vingança, sempre buscam uma vingança. E ao mesmo tempo são pessoas que sentem um certo prazer em causar um sofrimento ao outro. Né? Eu estou muito bem, mas eu posso causar um sofrimento para o outro que me deixe melhor. Né? É uma coisa um pouco patológica. Né? Eu ficar feliz na medida em que o outro está infeliz. Eu sentir uma falsa felicidade na medida em que eu causo a infelicidade do outro. Né? Então, vamos analisar um pouquinho não só as nossas atitudes, mas também comece a perceber isso em determinadas pessoas próximas a você. Né? Agora, o segundo momento, a segunda pergunta que se faz é quais as causas que a ira é ou pode ser gerada. Né? Traduzindo, o que gera o desvio moral da ira. E são duas causas. A primeira nós chamamos de causa interna, que pode ser um sentimento de frustração que a pessoa tenha, que pode ser um sentimento ou uma sensação de inferioridade que a pessoa tenha, uma experiência que ela tenha de se sentir afastada pelos outros. Quer dizer, cada pessoa reage diante da vida, diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, de uma maneira muito própria, de uma maneira muito subjetiva. Então, eu posso gerar o desvio moral da ira na minha vida a partir desses sentimentos mal resolvidos, a partir dessas emoções de insegurança, de insatisfação que eu tenho na minha cabeça e não sei como lidar com isso. Né? E aí nós chamamos de causas internas ou causas subjetivas. É a pessoa em relacionamento, em diálogo consigo própria. Um outro aspecto que pode gerar a ira, digamos, uma outra força que pode causar a ira, está na dinâmica das forças externas à pessoa. Ou seja, não equivale, não representa os sentimentos da pessoa, mas sim são situações externas, como, por exemplo, a educação que essa pessoa recebeu na infância. Né? Há famílias que cultivam essa maneira, esse estilo de viver, de sempre buscar se vingar. Né? Não, leva o desaforo para casa, aqui se faz, aqui se paga, comigo é assim. Então a criança cresce entendendo que a vingança é um estado de justiça. É muito interessante você pensar dessa forma, como as pessoas agem e reagem. Né? Para algumas pessoas, o sinônimo de justiça é a vingança. Né? E geralmente a vingança que elas preparam, que elas causam, né, ao outro. São como juízes. Dentro dessas causas externas, também, ou talvez uma experiência que a pessoa tenha vivenciado, de injustiça, de sofrimento, e ela aprendeu, por meio desse sofrimento, a querer que o outro também sofra, né? Tanto quanto ela, ou mais do que ela. Então, se você combinar os elementos internos de uma pessoa, que são seus sentimentos, que são seus pensamentos e que são seus valores, mais os fatores externos, né, a educação que a pessoa recebeu, o estilo de vida que ela leva, as experiências do mundo que ela traz, isso combinado, se não for esse desvio moral trabalhado com equilíbrio, com parcimônia, com serenidade e principalmente com humildade, né, vão explicar o tipo de comportamento de pessoas movidas por esse desvio moral, né, que é a própria ira. E agora, finalmente, como lidar com isso? E aí nós temos 5 dicas, eu penso que 5 caminhos que podem te ajudar bastante. Vamos lá? Primeiro, aprenda a lidar com as suas próprias frustrações.
aprenda a lidar com as suas raivas, com as suas infelicidades, com os seus problemas, né? Não se iludam, não se iludam. Todas as pessoas têm os seus problemas. Então, cada um, no primeiro momento, é responsável em aprender a lidar com essas situações. Tá? Evite essa ideia de que o mundo é culpado pelo seu sofrimento. Né? Não entre nessa, como o pessoal diz, não entre nessa vibe, não entre nessa vibração. Seja responsável por aquilo que você sente, também pelos seus problemas e pela sua capacidade de superá-los, de resolvê-los. Segunda dica, procure manter, prezar o internauta, prezar a internauta, uma certa distância de pessoas que são movidas pela violência, pela raiva e pela ira. E aí eu vou lembrar um ditado que talvez seja da sua avó, da sua madrinha, ou do seu pai, ou de um grande amigo seu, que é o seguinte ditado: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Diga-me com quem andas, que eu vou te dizer o perfil da pessoa que você vai se tornar. Cuidado com os seus relacionamentos. Terceiro, evite situações em que ocorram muitas brigas, muitas discussões, muitos falatórios, muita fofoca, muita calúnia. Isso não é bom, isso nada produz e isso a nada conduz. Não perca tempo com isso. Invista na sua vida, no seu projeto de vida, nos seus ideais, nos seus planos. Invista nas pessoas que você ama. Invista nas pessoas que acreditam em você, que dependem de você. Isso é importante. Quarta dica. A ira gera o estresse? Ou será que é o estresse que gera a ira? E então perceba que o estresse sempre leva as pessoas a um estado de desconforto, a um estado de insatisfação. Saiba administrar o seu estresse de cada dia, ok? E quinta e última, aprenda a dar uma chance para as outras pessoas, principalmente quando essas pessoas reconhecem o seu erro e precisam de ajuda. Aprenda a perdoar, aprenda a dar a volta por cima e principalmente aprenda a dar uma chance para você mesmo, para você mesma, ok? Espero que você tenha gostado. Dê um like, curtindo, se quiser compartilhar, fique à vontade e nos vemos no próximo encontro. Um abraço!